Olá, a paz do Senhor. Abrir e fechar dos olhos é arrebatamento ou não? Gente, antes de começar, eu gostaria de também lembrar e mencionar a vocês que a equipe Edson Produções é que está fazendo as minhas lâminas de banner, essas apresentações, e está uma bênção. Então não perca tempo também. O Edson, a equipe dele trabalha com ensaio fotográfico, fotografias em geral, vídeos, taser. É uma equipe de produção top, então muito profissional. Super indico vocês a dar uma passadinha. Daqui a pouco vou colocar aí o link dele também, a programação dele que ele faz, para que você possa correr atrás também e ter um trabalho de excelência para que o teu ministério possa ser uma bênção. Equipe Edson Produções, uma bênção aqui na cidade de Imperatriz. Olá, a paz do Senhor. Abrir e fechar dos olhos é arrebatamento ou não? Gente, observe, o que de fato a Bíblia quer falar quando ela usa a expressão ao abrir e fechar dos olhos, ou de olhos. Observe, existem muitas versões bíblicas que a gente às vezes não consegue entender o real propósito e objetivo que esse texto está fazendo apontamento. Observe, é muito comum que até os dias de hoje muita gente ainda entenda que esse abrir e fechar dos olhos será um momento específico do arrebatamento. Até mesmo a questão da velocidade ou a cadência. Tem até alguns professores, alguns teólogos e alguns pastores que ministram dessa forma, que fazem até um cálculo da velocidade do abrir e fechar dos olhos. Mas de fato, hoje você vai aprender que esse abrir e fechar dos olhos não se trata do arrebatamento. Pega a sua Bíblia e vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso a partir do 51. E diz assim, pega a sua Bíblia. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Então há uma condição para a questão do arrebatamento, ou seja, todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui todo mundo pega para a questão do arrebatamento. Isso não está falando de arrebatamento, está falando de transformação. Observe, vírgula, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muita gente que está esperando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja, crente. Jesus vai nos encontrar. Por quê? O arrebatamento, ele não é uma vinda. O nome de vinda é parousia. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. O arrebatamento é um encontro. E a gente vai abordar o texto que fala especificamente isso. Então, o arrebatamento é um encontro do esposo com a esposa. Eu não estou mais falando questão de noiva aqui. A igreja, depois da consumação do tetelestai, não é mais noiva. A igreja é esposa de Cristo. Nós só estamos desposados. Ele falou que iria preparar a morada e depois iria nos encontrar. E esse encontro, que é o arrebatamento, é nas nuvens. Agora vamos lá, vamos continuar o texto. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tem gente que está esperando tocar trombeta. Não vai tocar trombeta para quem está vivo. A trombeta serão para aqueles que estão mortos. Eles irão ser ressuscitados, transformados, arrebatados e restaurados. Nós iremos acessar o outro mundo habitável de Deus a partir da nossa restauração. Pastor, como assim?
Por exemplo, há muitos cristãos que eram homens e mulheres temente a Deus, tiveram um acidente de avião, por exemplo, um acidente de aeronave, caiu, despedaçou todo o corpo, braço para um lado, cabeça para o outro, perna para o outro. Esse povo como é que vai? Assim mesmo? É porque às vezes a gente não consegue entender que nós vamos com esse corpo aqui. É com esse corpo que nós iremos encontrar Jesus, mas esse corpo será transformado. Por quê? Esse corpo está corruptível. A cada dia que passa nós vamos ficando mais velhos e vamos morrendo aos poucos. Isso aqui já é uma questão lógica da vida. Mas para acessar as bodas do Cordeiro, o paraíso de Deus, nós teremos um corpo transformado. Aqueles que por algum motivo sofreram um acidente, perderam braço, perna, cabeça, dedo, deambulação, enfim, nós teremos um corpo transformado. Aquele que não tinha braço vai ter braço, aquele que não tinha perna vai ter perna. Ninguém vai com cadeira de roda acessar o local aonde Deus habita. Nós teremos um corpo transformado. Como será o nosso corpo no céu? Em 1 João capítulo 3, a Bíblia nos garante que seremos semelhantes a Jesus e que assim como ele, também teremos um corpo glorificado, mas no caso o nosso será transformado. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso quer dizer que teremos um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Sendo assim, esse novo corpo poderá assumir mais de uma característica humana. Jesus se manifestou em diferentes formas após a sua ressurreição. Você lembra do cenário em que o profeta começou a orar e os ossos se juntaram lá de Eliseu? Então será mais ou menos dessa forma. Aquilo é uma tipologia para a questão do arrebatamento, para a transformação. Você está conseguindo entender? Dá uma glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Agora a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Olha o que diz aqui. Tem muita gente que está esperando aí um abrir e fechar de olhos, né? E trombeta tocar. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, glória, alegria, poder, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque a trombeta vai tocar para aqueles que estavam mortos, não é para vivos. Vivos não vão ouvir trombeta, crente. Para de ficar pregando isso, ministrando isso. Vivos não irão ouvir trombeta para a questão do arrebatamento. Continuação. Depois, nós, vamos supor que nesse período você esteja vivo. Nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Não, por favor, leia lá. Nós seremos arrebatados aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o arrebatamento não é uma vinda, arrebatamento é um encontro nas nuvens entre o esposo e a esposa. Vocês estão aí? Eu quero te convidar para você dar um like, dar um joinha, inscreva-se no canal, acione aquele sininho que fica no canto inferior, deixa eu ver, esquerdo da sua tela aí do YouTube, para que todas as notificações possam chegar a você sempre que a gente postar um vídeo novo aqui. Faça isso, crente. Se inscreva, compartilhe e acione as notificações. Então vamos pegando um gancho aqui. Jesus voltará para arrebatar a igreja? A resposta é simples. Não. Jesus não voltará para arrebatar a igreja. Jesus irá nos encontrar nas nuvens. Esse é o processo do arrebatamento, que é um encontro. Tudo bem? Até aqui falamos que nós iremos subir com esse corpo, mas esse corpo vai ser transformado. Ou seja, eu até fiz uma anotação aqui, ó. Nós somos criados por Deus, formados em Deus, transformados, restaurados e arrebatados. Tudo bem? Vou repetir. Criados, formados, transformados, restaurados e arrebatados. Para acessar esse lugar, tem que ter
todo esse fluxo. Fomos criados, formados, transformados, restaurados e arrebatados por Ele. Não dá para acessar assim com esse corpo aqui, irmão. Esse corpo está arrebentado. Mesmo que você ache que está top, está bonitão, não. Esse corpo não serve. Esse corpo é corruptível, está corrupto, está só pecado. Tem que haver uma restauração, uma transformação. E Deus vai fazer isso. Amém? Então vamos lá. Mais um ponto que eu deixei anotado aqui. Onde nós encontraremos com Ele, nós falamos disso aqui, que é nas nuvens, mas também lá em Isaías 14:14 diz assim: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tá, isso aqui é só um apontamento, só um texto que eu usei extra, mas o texto que a gente mais tem fundamento é o texto que a gente falou ainda agora há pouco, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 17, que é o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens. Pastor, então dá de novo aí pela mesma direção só a questão do arrebatamento. O que não é arrebatamento? Existe o arrebatamento, que é o encontro, né, do esposo com a esposa, que é a igreja, os eleitos. A questão da eleição eu vou falar em outro momento. Mas a eleição, ou seja, a eleita é todo aquele que faz parte dentro do núcleo, do organismo da igreja. Se você faz parte desse organismo, você está eleito. Então não é um grupo específico de pessoas, é uma unidade, é um organismo, é a igreja. Esse é o processo, o princípio da eleição. A eleição existe dentro do organismo, que não é um grupo de pessoas, mas é a igreja. Tudo bem? Então existe, vamos lá, existe o arrebatamento, que é um encontro, e existe a parousia. Vou repetir, parousia. O que é essa parousia? A parousia, sim, ela é a vinda, o retorno de Cristo com a igreja. Então eu preciso distinguir essa diferença. O arrebatamento é o encontro de Cristo com a igreja, mas a parousia é o retorno de Cristo com a igreja. E Cristo irá pisar na terra aqui na sua segunda vinda, mas no arrebatamento ele não vai pisar aqui, não vai ter trombeta para quem está vivo. Então todas essas questões de trombeta e vinda e pisar na terra será na parousia de Jesus. Vocês estão aí, crente? Vamos lá. O arrebatamento não será visível, está lá em 1 Tessalonicenses, nós falamos isso aqui no capítulo 4, verso 17. A segunda vinda, que é a parousia, ela sim será visível. E está aqui o texto em Apocalipse 1,17. Eis que vem com as nuvens. Moça, aqui é muito louco. Ele vem com as nuvens da glória, do céu. Então as nuvens que há lá no último céu, não sei se é só 3 como a gente define, ou se é mais de 7. Mas aquelas nuvens, o céu descerá com ele. E todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é a parousia. Todo olho verá, mas o arrebatamento não verá não. E nem será no abrir e fechar de olhos. Repetindo, o abrir e fechar de olhos será o processo de transformação. Ok? O arrebatamento será antes da grande tribulação? Bom, isso aqui é muito louco, porque tem muita gente que acredita que o arrebatamento será durante ou pós, ou seja, é o pessoal que tem. Existem os 3 fundamentos, né? Que são os pré-tribulacionistas, o mesotribulacionistas e o pós-tribulacionistas. Os pré, já diz que é em que eu acredito e creio biblicamente, né? Quando você vai estudar a questão Mateus 24 com detalhes, você vai ver isso aí. E até mesmo na parousia, que quem é que volta com Cristo? A igreja. Que igreja? A que foi arrebatada. É simples. Então, esses são os pré-tribulacionistas. Os mesos, que quer dizer que durante a grande tribulação a igreja vai ser arrebatada. Eu não creio nisso. E os pós, quer dizer que a igreja vai se lascar todinha, vai passar por toda essa tribulação, a grande tribulação, e depois vai ser arrebatada. Não, isso não tem fundamento. É praticamente que é uma dança, né? Tem que rebolar muito para encaixar textos em cima disso aí sem fundamento. Eu não creio nisso, eu creio no pré-tribulacionista. O que está acontecendo é o princípio das dores, como é mencionado lá em Mateus 24, que é o que estamos vivendo, o princípio das dores. Não é grande tribulação. Tem gente que acha que já está na grande tribulação, está escutando trombeta, escutando tudo, vendo arcanjo descendo. Não, tudo bem. Então quando o anticristo revelar-se, porque o espírito do anticristo já opera, mas quando ele revelar-se, a igreja será arrebatada. Aí vai ter aquela questão dos últimos 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio do pau tornando mesmo vivo, porque ele vai se auto-revelar e colocar e aplicar o seu objetivo. A segunda vinda será depois da grande tribulação, exatamente, Mateus 16, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas
obra. Isso aqui está lá em Mateus 16, 27. Então, vou fazer aqui para fechar o vídeo uma ordem correta. Primeiro, arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, Armagedon, milênio, Gog e Magog e trono branco. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, inscreva-se, dá um like, coloca uma sugestão de um tema para a gente possa vir abordar futuramente e com certeza será uma bênção. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não é abrir e fechar de olhos, isso é transformação, o arrebatamento será de outra forma e eu creio que nós estaremos lá em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, forte abraço, em nome de Jesus.